meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos finalizar a correção das questões de matemática no Enem 2024 com os conteúdos dos módulos de porcentagem, escala e matemática financeira. Semana que vem a gente vai ter aí a promoção aqui no canal, promoção no sentido de disponibilidade, né? Da resolução das questões de filosofia, depois de geografia, depois de sociologia, depois de história e a gente finaliza com linguagens, certo? Muito bem, então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: uma empresa de engenharia foi contratada para realizar um serviço no valor de R$ 71.250. Os sócios da empresa decidiram que 40% desse valor seria destinado ao pagamento de três engenheiros que gerenciaram o serviço. O pagamento para cada um deles será feito de forma diretamente proporcional ao total de horas trabalhadas. O número de dias e o número de horas diárias trabalhadas pelos engenheiros foram respectivamente. Aí tem algumas observações aqui, né? O engenheiro 1 trabalhou 4 dias, uma jornada de 5 horas e meia por dia. Engenheiro 2, 5 dias, uma jornada de 4 horas por dia. E engenheiro 3, 6 dias, uma jornada de 2 horas e meia por dia. Qual a maior diferença, né, em real, entre os valores recebidos por esse serviço entre dois desses engenheiros? A gente já sabe que no final nós vamos ter que fazer uma subtração, né? Não se esqueçam disso. Diferença, toda vez que for solicitada no comando da questão, é subtração. Mas pode ter outros cálculos, como vai ser esse caso aqui, né? Mas sempre tem a subtração, para saber a diferença. Bom, gente, 40% de 71.250 é fazer 0,4 vezes o valor, né? 71.250, que equivale a 28.500. Aí a gente vai agora fazer a diferenciação entre esses engenheiros, né? De acordo com as informações que foram dadas na questão. O engenheiro 1, ele vai trabalhar por semana 4,5, 4 vezes 5,5, né? Que é 5 horas e meia, igual a 22 horas. O engenheiro 2 trabalha 5 vezes 4, 20 horas. E o engenheiro 3 trabalha 6 vezes 2,5, 15 horas, 10 horas e meia, né? 15 horas. Os engenheiros que têm maior diferença em carga semanal são o 1 e 3. Então, vamos calcular quanto cada um vai receber e qual é a diferença. Se temos ao todo 22 mais 20 mais 15, né, que é o resultado dessas multiplicações que a gente fez anteriormente, que equivale a 57 horas de trabalho distribuídos entre os três, basta fazer a seguinte regra de 3 para o engenheiro 1, né? 57 para 28.500 é 22 para x, certo? 57x é igual a 28.500 vezes 22. X é igual a 28.500 vezes 22 dividido por 57. X é igual a 500 vezes 22. X é igual a 11.000. E para o engenheiro 3, a gente tem 57 para 28.500, 57 e 15 para y, né? Aí fica 57y equivalendo a 28.500 vezes 15. Y é igual a 28.500 vezes 15 dividido por 57. Y é igual a 500 vezes 15. Y é igual a 7.500. Aí agora a gente vai fazer a diferença final, né? Que vai pegar o valor do engenheiro 1 e o valor do engenheiro 3 para saber a diferença, que é o que a questão está pedindo. 11, é, 11.000 menos 7.500 equivale a 3.500. Alternativa letra C. Vamos para a próxima. Uma empresa tem 400 funcionários distribuídos em três setores: administrativo, logística e produção. O gráfico apresenta a distribuição quantitativa desses funcionários por setor e por faixa etária. Aí a gente tem aqui o gráfico, né? Uma viagem de férias será sorteada entre esses funcionários de forma que todos terão igual probabilidade de serem sorteados. A maior probabilidade é que o funcionário sorteado esteja na faixa etária letra A, aí tem as opções, né? Que a gente não vai ler porque senão vai perder muito tempo. Então vamos à resolução. A gente vai ter que calcular quantas pessoas de cada faixa etária tem em cada setor, né? Então, a gente vai calcular por setor. O administrativo vai ter, portanto, 0,50 vezes 80, que é igual a 40, a partir de 45 anos. Lá, e por que é 0,50? Porque é 50%, tá? De 80, porque é a quantidade de funcionários. Então, 50% dos funcionários a partir de 45 anos tem 80 funcionários ocupando 50% do setor administrativo a partir de 45 anos. Essa é a interpretação, entendeu? 0,30 vezes 80 é igual a 24 entre 25 e 45 anos, porque é 30%, né? Que é o amarelinho. Esse bem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Tá vendo? A gente tá calculando primeiro esses daqui, aí depois a gente vai calcular esse aqui, depois a gente vai calcular esse aqui, tá? Então, o de azul é 50%, então é 0,50 vezes 80, tá vendo? 80 bem aqui, ó. Que é a parte ocupada por pessoas a partir de 45 anos, dentro do quantitativo de 80 funcionários no setor administrativo, certo? Aí a parte amarela, 30%, então 0,30 vezes 80 igual a 24. E essa parte aqui rosinha, tá vendo? Essa parte rosinha bem embaixo, 0,20 vezes 80, que é igual a 16, que é o setor de até 25 anos, certo? Agora a gente vai para a segunda coluna, essa do meio, que é o setor de logística. Então, vocês já entenderam como funciona o cálculo, né? 0,35 vezes 120 igual a 42, a partir de 45 anos. 0,40 vezes 120 igual a 48, entre 25 e 45 anos. 0,25 vezes 120 igual a 30 até 25 anos. No setor de produção, a gente tem, portanto,
0,25 vezes 200, que é igual a 50, a partir de 45 anos. 0,35 vezes 200, igual a 70, entre 25 e 45 anos. E até 25 anos, 0,40 vezes 200, que equivale a 80. Agora, fazendo o somatório de cada faixa etária, a gente vai ter que, a partir de 45 anos, nós vamos somar 40 mais 42 mais 50, que é essa parte aí de azul. Então, a gente vai pegar os cálculos que a gente fez desses azulzinhos aqui, somar, que vai dar 132. Entre 25 e 45 de amarelo, vai dar 24 mais 48 mais 70, 142. E até 25 anos, 16 mais 30 mais 80, essa parte vermelhinha, rosinha, sei lá. É vermelha, né? Acho que é. 126. Então, a alternativa correta é a letra A. Entre 25 e 45 anos, pois é a faixa etária com maior quantidade de funcionários. Né? Porque entre 25 e 45 foi 142. Aí, a partir de 45 foi 132, que é menor do que 142. E até 25 anos foi 126. Então, o maior quantitativo foi o grupo aí do pessoal entre 25 e 45 anos. Resposta correta é a letra A. Foi bem de boa essa questão. O uso de aplicativos de transporte tem sido uma alternativa à população que busca preços mais competitivos para se locomover, principalmente nas grandes cidades. As formas usadas para determinar o valor cobrado por cada viagem variam de um aplicativo para outro, mas em geral o valor V a ser pago em real varia em função de. Parece que é função, porém é matemática financeira, tá? Quando a gente vê tarifa, tempo, distância, questão mesmo de preço fixo, tudo isso é uma função, né? Porque tá ali variando, porém com a predominância de matemática financeira nesse caso aqui. Tarifa base F, valor fixo real cobrado no início da viagem. Tempo 7, tempo e minutos de duração da viagem. Distância D, distância percorrida em quilômetro. Aí deu os dados aí pra gente. Um desses aplicativos cobra R$ 2 de valor fixo, acrescido de 0,26 por minuto de viagem e de 1,40 por quilômetro rodado. R$ 1,40. Nessas condições, a expressão que fornece o valor V a ser pago por uma viagem desse aplicativo é. Então, vamos lá. É função aqui misturada com matemática financeira. O comando nos informa, né, que o valor a ser cobrado na viagem é calculado em função de uma tarifa base, que é um valor fixo, somado ao tempo e à distância percorrida, que deu aqueles acréscimos, né, como a gente viu. Assim, temos R$ 2 como valor fixo, R$ 0,26 por minuto de viagem, com o custo pelo tempo, e R$ 1,40 por quilômetro rodado, com o custo, como custo por quilômetros, que vai resultar em 2 mais 0,26t, né, que é o tempo, mais 1,40d de distância, alternativa letra B. Ah, lá, eu não precisava fazer cálculo aqui e tal. Não. O que a questão pediu? A expressão que fornece a relação entre os dados postos no texto, lá no enunciado da questão, que era a resposta correta. A gente não precisava calcular matemática financeira, não precisava calcular nada. Pasme. Parece até, né? É surpreendente, porque a gente tem sempre que calcular. Só que nesse caso, era para fazer a relação entre os valores, certo? Que estavam lá. Então, a interpretação. Temos um valor fixo, que é a tarifa base. Temos o valor que é acrescido de acordo com o tempo percorrido e a distância por quilômetros quadrados, certo? Então, quilômetros rodados. Então, tinha o valor, né? R$ 2 o valor fixo, então sempre ia ser R$ 2 mais a distância, mais o tempo. O tempo equivalia a quê? A 26 centavos, né? Por minuto de viagem, por minuto. E aí tem uma maquininha lá calculando. E R$ 1,40 por quilômetro rodado. Então, qual é a expressão que fornece exatamente a relação entre esses dados que o enunciado deu? A letra B, R$ 2, que é o valor fixo, que não tem variável. Valor fixo, gente, nunca tem variável, tá? Mais 0,26t, que é de tempo, mais 1,40d, que é de distância, tá? Aqui é o valor que vai. A letra tá dizendo aí que o valor vai sempre mudar, entendeu? Se a distância for maior, aí vai só somando 1,40, 1,40, 1,40, entendeu? É variável, vai ficar variando de acordo com ali a distância, o tempo, são variáveis, certo? Já o R$ 2 é fixo, então vai ser R$ 2 mais alguma coisa, mais algum preço, no caso, esses dois preços somados, certo? A letra A mostra R$ 2 com F, né? Não faz sentido porque é um valor fixo, então não pode ter variável, não esqueçam disso. Na letra C tem o R$ 2 como valor fixo, mas tem o D sozinho. E esse dele tem que ser acompanhado por R$ 1,40. 0,26, mas aí aqui na letra D já excluiu o 2, como se ele não tivesse importância, sendo que ele é a base ali, né, a tarifa base, o nome já está dizendo, do cálculo, né, do valor cobrado no final da corrida. E a letra E só mostra as letras, então não tem nada a ver. Foi uma questão bem fácil, porque foi interpretativa. Então, é isso, não esqueçam dessas informações que eu falei para vocês. Um instituto de pesquisa constatou que nos últimos 10 anos, o crescimento populacional de uma cidade foi de 135,25%. Qual é a representação decimal da taxa percentual desse crescimento populacional? Para converter porcentagem decimal, basta dividir por 100. Então, a gente teria que dividir esse valor da porcentagem, né, que é 135,25, por 100, que equivale a 1,35, 3525.
Eu falo logo assim, eu desloco os dois números. Lá, eu precisava fazer esse cálculo? Não. Só deslocamento de vírgula, tá? Dois zeros, duas casas, duas casas deslocadas da vírgula, que equivale a 1,3525. Certo? Resposta letra D. Bem fácil. O arquiteto Renzo Piano exibiu a maquete da nova sede do Museu Whitney de Arte Americana, um prédio assimétrico que tem um vão aberto para a galeria principal, cuja medida da área é 1.672 metros quadrados. Considere que a escala da maquete exibida é 1:200. Vamos lá. A medida da área do vão aberto nesta maquete em centímetro quadrado é. Bom, gente, como a questão ela vai pedir a medida da área do vão, né? A gente vai precisar calcular a escala linear para a dimensão da área, porque é a área. Para isso, a gente vai ter que elevar ao quadrado. Então, toda vez que for área, a gente vai pegar o valor no caso, 1:200, né? Que é o valor da escala, e vai colocar ao quadrado, porque a área é metros quadrados. Entendeu? Aí isso tem a ver com a unidade de medida. Quando é cúbico, alguma coisa cúbica, elevado a 3, certo? Então vamos lá. Elevado ao cubo. É, 1 sobre 200 ao quadrado, né? 1:200 ao quadrado, equivale a 1 sobre 40 mil, certo? Muito bem. Depois, a gente vai transformar 1.672 metros quadrados em centímetros quadrados, porque a questão está pedindo. Ó, a medida da área do vão aberto nessa maquete em centímetro quadrado tá em metro, a gente vai ter que transformar em centímetro, certo? Então vai ficar 16.720.000. Agora a gente vai aplicar esse valor, né, dessa transformação de unidades dentro da escala. Então fica 1 para 40 mil igual a x sobre 16.720.000. X é igual a 16.720.000 sobre 40 mil, que equivale a 418. Resposta letra E. Então aqui envolveu unidade de medida, tá? Envolveu unidade de medida, que a gente já viu a resolução aqui das questões para vocês se aprimorarem. Então, voltem aí no canal, na playlist, tem uma playlist de resolução do Enem 2024. Vão lá assistir todas as resoluções, principalmente unidade de medida, se você já tem dificuldade, para entender esses outros conteúdos, tá? Sempre envolve, na maioria das vezes, unidade de medida. Então, aqui envolvia isso. Então, você teria que saber como transformar metros para centímetros, né? Questão mesmo de adição de zeros, que era 1.672, aí ficou 16.720.000, certo? Muito bem. E aí a gente fez uma regrinha de 3 aqui da escala. A gente sempre resolve escala com regra de 3, não esqueçam disso. Só que se atentem para o que for pedido. Se for área, sempre elevado ao quadrado. Vai ter que elevar o número ao quadrado. A escala, no caso. Essa relação de divisão. Se for a cubo, se for algo cúbico, tem que levar ao cubo, entendeu? Vocês precisam fazer isso, aí tem que fazer essa modificação. Tem aula, agora que eu tô lembrando, tem aula de escala aqui no canal. Eu gravei com todos esses macetes, tá? Tá lá na playlist de matemática, Deu Mate, o nome da playlist, bem criativa. Deu Love. Vamos lá. Pra quem ainda tem dificuldade de escala, porque é uma questão de nível fácil, então você precisa obrigatoriamente acertar. Essa foi fácil, por exemplo. João e Felipe participaram na escola de uma maratona de matemática, na qual, durante uma semana, resolveram 200 questões cada. Nessa maratona, a porcentagem P de acerto de cada participante é convertida em um conceito. Insatisfatório se zero for menor, né, do que P, que é menor do que 50. Regular, se 50 for menor, igual ou menor, né, do que P, que é menor do que 60. Bom, se 60 for menor, igual ou menor que P, ou menor que 75. Muito bom se 75 for igual ou menor P, que é menor do que 90. Excelente se 90 for mais ou menos igual ou menor que P, igual ou menor que 100. Ah, se confunde a gente. João acertou 75% das questões da maratona e Felipe acertou 30% a menos, e a quantidade de questões que João acertou. Os conceitos de João e Felipe foram respectivamente. Então aí teria que calcular aí a classificação. Vamos lá. Gente, como o João acertou 75% das questões, ele se encaixa no muito bom. Porque tem um 75 bem aqui depois do muito bom, tá? Então, ou é a letra A ou é a letra B. A gente já elimina as outras. Dá uma leveza, né? Quando a gente faz isso. Para descobrir qual faixa Felipe está, né? Porque ele acertou 30% a menos que João, a gente vai precisar descobrir quantos acertos João teve para fazer a porcentagem e depois calcular a porcentagem de Felipe, certo? Então vamos lá. Para a gente fazer isso, vamos calcular 75% de 200. 200 é o valor total das questões, tá? Que fez parte ali da maratona. 75% de 200 é a mesma coisa de 0,75 vezes 200, que equivale a 150. Como o Felipe tirou 30% a menos, basta fazermos 70% do valor de João. Pegou, né? Então vai ficar 0,7 vezes 150, que é 105. Que também equivale a 52,5% das questões, se encaixando na faixa de regular.
Regular é, então, se for 50 ou menor ou igual que P, que é menor que 60. Nesse sentido. Lá, aonde é que apareceu 70%? Já que era 30, como é que apareceu 70%? Gente, é o seguinte, toda vez que a gente for calcular a porcentagem é dessa forma, tá? É 100 menos 30, 70. 100% menos 30%, 70%. Então, já que ele acertou 30% a menos das questões de João, Felipe acertou 30% a menos das questões que João acertou, então a gente vai pegar o 70%, que é o que sobrou, entendeu? Porque ele acertou 30% a menos. Então, 100 ao todo, de 100% que João acertou, 30% a menos, Felipe acertou. 100 menos 30, 70. 70%, então, é a parte que Felipe acertou, entendeu? Aí a gente calculando a porcentagem, equivale a 52,5%. Pegou? Aí fica no regular. Meus amores, então finalizamos aqui a resolução de todas as questões que eu consegui fazer, né, de matemática. Eu espero que vocês tenham entendido as minhas resoluções, tá? Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou estar esclarecendo certinho pra vocês. Compartilha com o amigo que vai fazer o Enem desse ano, que fez o Enem do ano passado. Não se esqueça de curtir esse vídeo, que eu tenho certeza que vocês amaram, que vocês conseguiram entender. Obrigada. Desde já. Se inscreve no canal, estamos umas 150 inscritos, então vai, se inscreve, ativa o sininho, sai vídeo todos os dias às 18 horas. E domingo que vem, a gente vai ter a resolução de filosofia, né? Isso. Filosofia, na segunda de geografia, no dia 7, sociologia, dia 8, história, e na semana seguinte a gente finaliza com linguagens, certo? Depois eu vou passar em 2022, porque eu tava, né, fazendo um mapeamento do meu canal, pra ver se eu postei todas de 2022, 2023. 2023 eu consegui contemplar tudo. Tudo que eu consegui fazer. Tudo que eu tive domingo pra passar, né? Porque não é tudo 100%, é só o que eu consegui passar. E 2022, não. Não sei o que foi que aconteceu, acho que foi o tempo. E aí eu vou finalizar 2022 com vocês depois de 2024, tá? Eu tenho que deixar tudo bonitinho aqui, porque foram as edições que eu fiz. Certo? Então é isso, eu espero ajudá-los sempre. Um beijo e até amanhã. Amanhã a gente tem inglês. Certo? Inglês. English 360 graus. Tá maravilhoso. Amanhã eu uso do Ken. Não percam. Todos os dias tem vídeo aqui novo no canal. Até amanhã, até todos os dias.